A sardinha enlatada é um dos produtos mais consumidos do mundo. Todos os anos, estima-se de que em torno de 2 a 3 milhões de toneladas de sardinhas são pescadas para serem enlatadas. Portugal é o maior produtor desse alimento, seguido por Espanha, Marrocos e Tailândia. O Brasil também é um grande produtor. Desse alimento magnífico todos os dias no país, são fabricadas quase 3 milhões de latas de sardinha. Nesse vídeo, você verá como a sardinha enlatada é produzida, desde a pesca até o enlatamento. A pesca de sardinha é uma das principais fontes de renda para os pescadores de Santa Catarina, principalmente de Itajaí e Navegantes, cidades na foz do rio Itajaí. É nessa região que fica o maior terminal pesqueiro do país e onde se encontra a fábrica de enlatados Gomes da Costa. A pesca de sardinha começa normalmente no fim de tarde e dura a noite toda. E o trabalho só termina quando o porão do barco estiver cheio. Trabalham em média 18 pescadores em um barco. A tripulação faz pequenas paradas para comer, e a rede só é lançada quando o capitão do barco vê que o cardume é grande e vale o esforço da tripulação. A Gomes da Costa é a maior empresa de sardinha enlatada do Brasil e da América Latina, com fábricas até na Argentina. Para você ter uma ideia do tamanho da empresa, só na fábrica de Itajaí são produzidas mais de 1,5 milhão de latas de sardinha todos os dias. A história da sardinha enlatada remonta ao início do século XIX, quando a técnica de enlatamento de alimentos começou a ser desenvolvida. A sardinha, um peixe pequeno e abundante, tornou-se um dos alimentos mais populares a serem enlatados, devido à sua disponibilidade e valor nutricional. Acredita-se que a primeira fábrica de enlatamento de sardinhas tenha sido estabelecida em Nantes, na França, por volta de 1824. Nesse período, o enlatamento de alimentos ainda era um processo manual e demorado. As sardinhas eram limpas, cortadas em pedaços e colocadas manualmente em latas, que eram então seladas com solda. Essas primeiras latas de sardinha eram simples e não possuíam sistemas eficientes de conservação. No entanto, o enlatamento de sardinhas ganhou um impulso significativo quando técnicas mais avançadas foram desenvolvidas. Surgiram máquinas de enlatamento que permitiram um processo mais rápido e eficiente. Além disso, foram introduzidos métodos de esterilização e conservação, como o cozimento em altas temperaturas, o que aumentou a durabilidade e a segurança dos alimentos. Durante o período de reprodução da sardinha, que acontece 2 vezes por ano e leva 5 meses no total, a pesca é paralisada. No resto do ano, são coletadas até 350 toneladas de sardinha por dia. A sardinha enlatada passa por várias etapas. A primeira é a captura do peixe. A pesca da sardinha é realizada por embarcações especializadas. Os pescadores utilizam informações de satélites, observações do clima e conhecimento local para determinar as áreas onde há maior concentração de sardinhas. Os pescadores monitoram o movimento das sardinhas usando radar, sonar ou avistamentos visuais. Isso ajuda a localizar os cardumes e a acompanhar suas mudanças de posição. Existem diferentes técnicas de pesca usadas na captura da sardinha. 2 das mais comuns são a pesca com redes de cerco e a pesca com redes de emalhar. Na pesca com redes de cerco, os barcos cercam o cardume de sardinhas com uma grande rede circular chamada cerco. A rede é puxada formando uma espécie de bolsa, capturando as sardinhas no seu interior. Em seguida, as sardinhas são transferidas para o barco por meio de bombas ou manualmente. Na pesca com redes de emalhar, as redes são longas e verticais, possuindo flutuadores na parte superior e pesos na parte inferior. Quando os cardumes nadam na direção dessas redes, as sardinhas ficam presas nas malhas. As redes são puxadas e as sardinhas são recolhidas dos compartimentos criados pelas malhas. É importante ressaltar que a sardinha é uma espécie de peixe que se reproduz rapidamente e tem uma população estável. Após a captura, as sardinhas são descarregadas no barco e passam por um processo de triagem. Durante a triagem, os peixes indesejados ou de tamanhos inadequados são removidos, permitindo que apenas as sardinhas adequadas para o processamento sejam mantidas. As sardinhas capturadas são armazenadas em recipientes refrigerados ou com gelo a bordo do barco, garantindo que sejam mantidas frescas até chegarem à fábrica de processamento. O carregamento da pesca pode chegar de 2 formas à fábrica da Gomes da Costa, em Itajaí, Santa Catarina: de caminhão ou de barco.
Ainda que a fábrica tenha um porto onde os navios podem atracar, o caminhão é o meio mais usado. Isso porque o trajeto do navio vindo do Rio de Janeiro, por exemplo, dura aproximadamente 3 dias, enquanto viaja o barco para de pescar. De qualquer modo, durante a viagem o peixe fica imerso em gelo para se manter fresco. Assim que chegam na fábrica, os peixes são lavados com água hiperclorada, por exigência do Ministério da Agricultura, para controle microbiológico. Depois o frescor dos animais é verificado. É analisada a cor da guelra, o odor e visual do peixe. As sardinhas selecionadas passam por uma máquina de limpeza que remove as escamas e as vísceras do peixe. A máquina também pode realizar a remoção da cabeça e das nadadeiras, dependendo da preferência do fabricante. Esse processo também pode ser feito manualmente, onde as funcionárias aqui são todas mulheres, pois têm mais delicadeza para o trabalho, diz a empresa. Elas fazem um corte de 10 centímetros na barriga do peixe. Uma bomba a vácuo suga as gonodas, miúdos, coração e vísceras e a mesma máquina também retira nadadeiras, cauda e cabeça. Depois os peixes vão para a salmoura, onde são emergindo em água e sal. Para acomodar melhor os peixes, que são todos de tamanhos e formatos diferentes, eles são colocados nas latas manualmente, um a um, por 96 funcionários. Por fim, ele recebe uma cobertura, que pode ser de óleo de soja, molho de tomate ou salmoura natural. Já com a latinha fechada, a sardinha entra em um forno e é submetida a 118 graus Celsius. A alta temperatura serve tanto para esterilizar a lata e matar quaisquer bactérias e evitar o uso de conservantes, quanto para derreter os ossos dos peixes. Assim, eles esfarelam na boca e se tornam uma fonte de cálcio, mas sem o risco de que a pessoa coma uma espinha. A latinha funcionará como uma panela de pressão. A temperatura alta e a pressão feita pelo vapor irão desidratar o peixe, mas o líquido não sairá da embalagem. Esse é o segredo para o produto durar tanto, visto que não são adicionados conservantes ao produto. Em média, uma sardinha enlatada dura 4 anos. Terminada essa etapa, as latas são resfriadas e, em seguida, passam por uma linha de rotulagem, onde são identificadas com informações sobre o produto, como a marca, ingredientes, data de fabricação e prazo de validade. As latas de sardinha enlatada são embaladas em caixas e armazenadas em um local apropriado. É importante ressaltar que o processo de produção pode variar ligeiramente dependendo do fabricante e das preferências específicas de cada marca. Mas, em geral, essas são as etapas principais envolvidas na produção da sardinha enlatada. E esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Na próxima vez, trarei mais informações interessantes sobre outros processos de produção e curiosidades sobre alimentos. E se você tem alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Até a próxima!